Aí aqui tem, quem gosta de futebol, nossa! Tinha um cara que falava, olha só o que eu encontrei aqui, a tia Gra. Cadê ela? Sumiu. Foi embora. Nem viu aqui, ó. Então, olha só o que aconteceu aqui com essa empresa. Ele comprou 100 mil reais em 6 meses. Vocês veem algum problema nisso? Comprou 100 mil reais em 6 meses? 100 mil. Legal, né? Você comprou 6 mil em 6 meses. Provavelmente ele vendeu pelo menos uns 180, 170, dependendo do tipo de produto, né? 150 ali, talvez. O problema é que esse cara era um MEI. E aí o que acontece? O MEI só pode comprar em torno de 130 reais por dia e vender no máximo 270 por dia. E ele tinha comprado 100 mil, então imagina quanto que ele não vendeu. E aí o próprio fisco foi lá, tá aqui, nota eletrônica, 100 mil. Tá aqui o banco, 150. Tá aqui de nota de venda. Não tem nem nota de venda, porque ele era do MEI. MEI não tira nota, então não precisa de nota. Aí ele pegou e excluiu ele do MEI. Tirou ele do MEI, viu, Ricardo? Tirou ele do MEI. Cobra a multa. E cobra multa. Aí o que a gente teve que fazer? Nós tivemos que recalcular. E aí é o seguinte, vamos supor, você está no MEI, não pagou aquela taxinha de 60 e pouco. Mas se for excluído, aí vai pagar o Simples Nacional. Começando com 4% para produto, retroativa, 6% para serviço. Com juro e multa de 20% e mais um juro Selic. E aí ele teve que colocar tudo isso. Mas aí talvez você já ouviu isso aqui. Ah, mas se a minha empresa pagar todos os impostos, eu vou quebrar. Você é doido? Você é doido? Como é que você vai pagar todos os impostos? No Brasil? Com essa carga tributária? Não. Você vai quebrar, meu amigo. Você está doido. Fulano cresceu sonegando. Exatamente. Aquele cara que está grande ali é porque ele sonega. Ele cresceu daquele jeito porque ele sonega. Ele pode até ter sonegado até um determinado momento da vida dele, mas chega um momento que não adianta. Aí tem que, como disse, tem que separar os homens dos meninos, né? Que não dá para ser adolescente mais. E aqui ó, eu trouxe 2 cases para vocês, olha só isso aqui. Isso aqui é o que eu chamo de matriz de resultado. Faz de conta que tudo isso aqui é o valor da tua venda. Vamos supor, você vendeu uma ração de 130 reais. Tudo isso aqui é esses 130 reais. Esse pet shop tinha aqui, em custo da mercadoria, 39%. Em tributos, 4,88 de um, mais 4,54 do outro. Olha o tamanho dos custos dele, olha. 32% de custo fixo. Aí aqui, mesmo assim, ainda tinha um resultado de 18%. E tinha aqui o imposto, tributo e imposto de renda. Vamos ver esse outro. O custo da mercadoria dele estava 50% do valor total que ele vendia. O custo dele já estava em 25%. Só que o tributo, olha aqui, ó, 11 com mais 3,88. E o lucro dele, 8,96. Aquele outro estava com lucro de 18, mesmo com custo fixo muito alto. O que pode fazer essa diferença? O cara está com custo mais alto, só que o CMV dele está menor, né? O resultado dele está maior e os tributos aqui estão menores. Esse cara fatura 100%, emite todas as notas, olha aqui os tributos dele. A gente vai ver aqui algumas opções que a gente tem. Então, antes de vocês ficarem assim, como é que a gente como é que a gente resolve aí essa equação? Vamos falar sobre os regimes tributários. Quais são as opções que a gente tem em relação ao regime tributário? Ó, é importante fazer esse processo, onde você vê, dentro do Simples Nacional, quanto é que eu tenho de lucro líquido e quanto é que eu pago de impostos. Dentro do presumido, quanto é que eu tenho de lucro líquido e quanto é que eu pago de impostos. Dentro do lucro real. Mas o que é isso, Ronaldo? Lucro real, lucro presumido, vamos acompanhar aqui. Ó. O MEI é fácil, né? Uma guia, né? Tem uma guia por mês, R$66, agora vai aumentar um pouquinho, porque subiu aí o teto de contribuição do INSS. 81 mil por ano, só pode ter um funcionário. Se tiver 2, já tem que sair do MEI, deixar a empresa crescer. Não pode vender produtos veterinários. Já o Simples Nacional continua tendo uma única guia. Você paga uma guia do Simples
Todo mês. Porém, e é uma coisa que às vezes muita gente não sabe. Fala, cara, se eu sair do MEI e for para o Simples, é o fim do mundo, o mundo acabou. Você não paga INSS sobre a folha de pagamento dentro do Simples Nacional. Porque já paga sobre o faturamento. Então muita gente fica sem registrar funcionário, correndo risco trabalhista, correndo risco até do cara, Deus o livre, acontece um acidente, aí você tem que pagar uma indenização aí que fecha o teu pet shop. E quanto mais você vende, mais aumenta a alíquota. Por isso que muita gente fica com medo de crescer. Vendi 100 mil, rouba, aí chega uma guia, pô! Vendi 150 mil, aí chega outra guia, pô! Aí vendi 200 mil, meu Deus, o que o contador vai me mandar? Ele não sabe se ele comemora ou se ele chora, quando ele vende muito. Ai meu Deus, vendi bem esse mês agora. O que o contador vai me aprontar esse mês? A Kátia vem ver, a guia de pagamento quando chega a guia. Eu só fico convulsionando. Então, por quê? Porque o Simples tem uma tabela progressiva. À medida que a empresa vai crescendo, ela vai subindo dessa tabela. E depois que ela sobe, demora para baixar, porque é só se você começar 12 meses de faturamento baixo. E como é que funciona os outros dois? Nós temos o presumido e o real. O presumido, o nome já diz, presumido. Presume que você tenha um lucro X, em cima do lucro que foi presumido, você paga o imposto. Mas se eu tive prejuízo, eu já presumi que você ganhou. E se for para mais também? Para mais também. Aí o bom é isso, né? Se foi para mais, não me interessa se você ganhou 10 ou 15. Eu já presumi que foi 8. Então, vai pagar. Só que tem 6 guias de imposto. Quando a gente fala que o Simples tem uma guia, mas é porque dentro daquela guia tá tudo lá. Se você olhar aquela guia, tem lá INSS, FGTS. Só vai separar. Só vai, é a diferença que aqui separa. E lá é tudo junto. Então, quando vem a pancada do Simples, dia 25 paga tudo de uma vez. Quando você está no outro regime, pelo menos dá um alívio. Dia 9 paga o ICMS, dia 15 paga o ISSQN, dia 20 paga o INSS, 25 paga o PIS e COFINS, dia 30 paga o imposto de renda, a contribuição social. Passa o mês pagando. Passa o mês pagando. Você corta. Parcelamos Mas assim, pra gente que é empreendedor, às vezes você vê isso. É mais fácil você pagar guias em pedaços menores do que você pagar aquela pancada de uma vez só, né? Pá! 25 mil reais. Ronaldo, e como é que faz para ter uma ideia de quanto vai ser? É presumido, mas ele faz um levantamento. É aqui a gente faz esse processo aqui, ó. Que é esse planejamento econômico tributário. Quanto você compra? Quanto você vende? Quais são suas despesas? Qual é o teu mix? Lembrou? Captei vossa mensagem, né? É que cada coisa que eles passam, a gente está devendo 2 para eles. Então, é importante você... Eu chamo de tirar uma foto do teu pet shop. Tira uma foto. Faz esse planejamento para ver. Quanto que eu compro? Até onde eu compro? Faz diferença. Onde eu vendo? Faz diferença. Tá? Então, 6 guias de impostos. Aí, aqui você tem que ter uma preocupação grande com o limite do faturamento. Porque você só pode vender até 78 milhões, cara. Senão você sai do presumido. Senão você é excluído do presumido. Eu nem vou entrar aí porque... Né? Então tem que ter muito cuidado com isso aqui, para não ser excluído do presumido. Pobreza. 78 milhões? Só que acontece isso. Se der prejuízo, o governo não está nem aí, você vai pagar imposto mesmo assim. E eu pago o INSS sobre a folha. Então, por isso que tem que fazer todas as contas. Quanto é a minha folha? Quanto é que dá de INSS no E presumido? aumenta o valor do contador também. Aumenta o valor do contador também. Mas aí tem que ser... Mas por isso que aqui, tem que ser viável. Sim. No final, essa linha aqui tem que fazer sentido. Se eu reduzo o meu lucro, não vale a pena. Estou diminuindo meu lucro. Tem que aumentar o meu lucro. Né? Eu tenho que ter melhor competitividade. Pago mais, não ganho mais. Exatamente. Então falei aqui do prejuízo, paga, né? Aí tem mais umas complexidades. Tem um tal de SPED, que tem que fazer todo mês. Tem um monte de código que eu tenho que entender. NCM, CST, CFOP, toda essa CEST, sopa de letrinha, e alguém para cuidar disso, porque é aquilo que a Grazi falou. Não adianta eu querer eu mesmo fazer tudo. Eu não vou dar conta de fazer esse SPED. Todo mês tem que mandar para o contador. Gera no sistema o arquivo, manda para o contador confere, faz a apuração, pode entrega para o governo. E são 2, tem o SPED do ICMS e tem o SPED do PIS e COFINS. E o contador tem mais o SPED do imposto de renda
e o SPED da contabilidade, que vai toda para o governo. Aí vem o lucro real. 6 guias do mesmo jeito. 6 impostos que eu vou pagar. Mas aqui, ó, não tem que se preocupar. Eu posso faturar 80 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, que não tem perigo de nenhum problema. Aí acontece uma coisa interessante aqui. Quando eu compro, eu tenho crédito. Quando eu vendo, eu tenho débito de imposto. E eu vou pagar a diferença. Então, por exemplo, eu comprei uma ração de 100 reais, mas é uma ração premium, eu vou vender por 200. No presumido, eu vou pagar imposto em cima de 200. Presumo que você ganhou tanto, paga lá em cima de 200, mais o PIS e COFINS e o CMS. Já no lucro real, não. Eu comprei de 100, tá, vou vender por quanto? 200. 200 menos 100, 100. Eu vou pagar imposto sobre 100, que é o que eu estou agregando no produto. Comprei um produto de 100, vou vender por 200, vou pagar imposto sobre a diferença. Todos os impostos, CMS, PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social, tudo sobre a diferença. Mas as alíquotas são diferentes. São diferentes as alíquotas. Por exemplo, somente do PIS e COFINS. PIS e COFINS do presumido é 3,65, no lucro real é 9,25. Mas você tem crédito de aluguel, você tem crédito de prestador de serviço. Sai da questão de serviços. Tem crédito de prestador de serviço. De alíquota. Os insumos, a mesma alíquota. Do simples pro... É a mesma alíquota pro presumido? Não, aí são alíquotas diferentes, mas ela não sobe. Entendeu? Você não tem aquela escalada de aumento de alíquota. Não, acabou. Você pode faturar o que der, seu imposto vai ser aquele percentual. E o que pode acontecer é que, proporcionalmente, ele possa ficar menor. Eu vou mostrar para vocês o que Você acontece. indica abrir uma loja aqui, para depois ir para ali, ou abre ali? Normalmente, o que eu indico é o seguinte, vamos trabalhar aqui como se eu estivesse no lucro real. Quando chegar em setembro, a gente faz a conta aqui e já vê. Isso se você já tiver no presumido, por exemplo. Se estiver no simples, vamos fazer o planejamento tributário. Porque se você estiver no regime errado, já dou um jeito de tirar urgente dele e passar para o regime adequado. É que você pode só mudar na... Uma vez por ano, mas a gente tem as manhas de tirar antes disso. Colocando a crédito. A gente dá o jeito lá e... Ao caminho. É legal, né? Então nós podemos Vai fazer. direto mesmo. Não, aí a gente faz aquele planejamento. Fala assim, ó, melhor lucro real. Aí a gente vê como é que está a maturidade da empresa, a Mas ela vai organização. começar. Não, aí a gente já começa no regime certo. Do presumido. Ah, vou vender ração. Ok. Vamos fazer aqui. Qual é a despesa? Eu vou ter tanto de aluguel, vou ter tanto de despesa, tanto de funcionário, não sei o quê. Lucro de 5%, lucro de 10%, 15%. A gente vê. Não, isso aqui é melhor no presumido. Isso aqui é melhor no real. Já começa no regime certo. Mas hoje no seu histórico, como que está as empresas? Como que estão? Olha, a maioria não faz o estudo e muitas estão no simples, mas daquele jeito, puxando. Sim. Ela já tinha que estar fora do simples. Já tinha que ter saído. Já tinha que ter saído. Só que está agarrado no freio com medo de crescer, porque quanto mais fatura, é igual quando a gente trabalha com um animal, né, do cachorrinho, dou uma raçãozinha quando ele faz o bom. No caso do simples é o contrário, né? Fiz o meu bom trabalho e meu faturamento subiu. Pá, toma uma alíquota maior. Subiu mais, pá, toma ali. Aí você fica com medo. Você apanha. Com medo de crescer. Você fica com medo de crescer e levar uma bordoada no final do mês. Paga o INSS sobre a folha, né, igual presumido, do mesmo jeito. E tem lá a complexidade do SPED, de contribuições, dá mais trabalho, você tem que treinar um funcionário para poder organizar e tudo. Mas aí lembra que a Graciela falou, funcionário não é um custo, porque você vai estruturar para ter o seu tempo, que é o mais caro. O custo é o seu tempo é caríssimo, porque nenhum funcionário vai pensar o que você pensou. A estratégia que você pensou, a visão que você teve. Isso aí é você. Você e você, não tem para onde correr.